Na segunda-feira, você viu aqui no Repórter DF as reclamações de moradores do condomínio Portal do Riacho 4, no Riacho Fundo, que enfrentam problemas nos apartamentos comprados pelo programa Morar Bem. Vamos relembrar o caso. Cleubemir recebeu o apartamento em agosto e o imóvel já veio cheio de problemas. Ele mostra que nos locais onde há goteiras fica um buraco mais fundo. A água do banheiro, quando ao invés dela empurrar, ela vem para dentro do próprio apartamento, o desnível é muito grande. Se você jogar água na cozinha, a água vai para lá dentro do quarto. E aí é essa peleja no dia a dia. Eles fizeram isso e falaram assim, faz, entrega, é pobre e vai morar. Quase todos os banheiros desse condomínio têm o mesmo problema. A água penetra na cerâmica que fica assim, escura. Nesse aqui, o problema é tão grave que a água está infiltrando no teto do apartamento de baixo. Na área comum, mais problemas. As janelas não têm vedação e o acabamento da parte elétrica pode até causar acidente. Tatiele, que também é síndica do condomínio, diz que os moradores reclamam, mas a construtora não dá assistência satisfatória. Eles fingem que resolve. Vem uma equipe para cá, vai lá, eles falam que resolveu, quando você pode dar uma semana, começa a infiltração de novo, começa a mesma reclamação. Então, assim, fica repetitivo o problema, porque eles fazem por cima. O condomínio foi construído pelo programa Morar Bem, do GDF, que é vinculado ao Minha Casa Minha Vida do governo federal. O programa é destinado a famílias com renda bruta de até 12 salários mínimos. A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF, responsável pelo programa Morar Bem, e a construtora da obra, a JC Gontijo, disseram que os moradores fazem vistorias no apartamento antes de receberem as chaves. A construtora ainda disse que dá assistência técnica aos moradores. Então, para conversar sobre os direitos dos compradores, nós recebemos hoje aqui no estúdio o advogado Eduardo Braz. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde. Como a gente viu aí na reportagem, são muitos problemas, né? O fato dos moradores fazerem essa vistoria antes de receber a chave exime o governo e também a construtora da responsabilidade? De forma alguma exime. A vistoria, nesses casos, é sempre para você constatar os vícios e os erros que a construtora cometeu. Após essa vistoria, a pessoa tem que fazer uma reclamação por escrito junto à construtora para que seja sanado o problema. E aí, quanto tempo esse morador teria para fazer essa reclamação? Quando são vícios sanáveis de forma rápida, ou seja, uma rachadura, propriamente um vidro que não está no local certo, a pessoa tem até a consultora tem até 90 dias a entrega da chave, né? Para poder arrumar isso. Caso não consiga, tem que buscar o judiciário para tentar solucionar o caso. E aí, nesse caso, esses moradores, eles têm que contratar um advogado ou eles podem buscar, por exemplo, o Ministério Público? Bom, a gente aconselha sempre a buscar um profissional na área, um advogado em que está acostumado aos casos e vai tratar isso com mais clareza. Mas sim, se for um conjunto de pessoas, de certo modo, o Ministério Público pode estar agindo sim. Tá, e no caso de uma moradora que eram tantos problemas que ela teve que fazer uma reforma no imóvel, ela pode receber um reembolso desse valor que ela gastou na reforma? Sim. Sim, o Código de Defesa do Consumidor é bem claro. Se houve um erro na prestação do produto, se houve um vício, ela pode sim buscar o judiciário e pedir perdas e danos. Inclusive até um dano moral, dependendo da situação do caso em concreto, né? E tem sido muito comum, doutor, esse tipo de reclamação desses programas habitacionais? Tem sim, são inúmeras. As construtoras têm pecado muito pelo produto em si que elas utilizam, ou geralmente pela mão de obra que não é tão qualificada, que trabalham por produção. Eles sempre têm uma coisinha ou outra que os moradores têm que fazer. O que a gente aconselha é sempre que nessa vistoria prévia, ela, se possível, levar um engenheiro civil que possa dar um laudo técnico dos erros. Por quê? Porque se a construtora não arcar com esse conserto, de certo modo, você buscar o judiciário com esse laudo técnico fica muito mais fácil. Depois desses 90 dias, o que a pessoa pode fazer? Ela perdeu o prazo e aí não adianta? Só entrando na justiça mesmo? Não, de certa forma, sempre ela tem que procurar a construtora, que geralmente as maiores construtoras são de portas abertas para poder resolver o problema. Caso não consiga, sim, buscar o judiciário. Os 90 dias são para os vícios sanáveis, são reparo de um vidro, como eu já disse aqui, de uma rachadura. Caso não seja essa situação, seja uma coisa que não tem como ser arrumada imediatamente, a consultora tem sim que entrar em acordo com o morador, ou propriamente mesmo com um condomínio em si. Tem casos em que tem problema que afeta todos os moradores, aí no caso o condomínio tem que procurar a consultora
e fazer um acordo. Caso não haja esse acordo, é o judiciário que é a via mais cabível. Aí seria uma ação conjunta, né? Exatamente. Se for um problema que afete todos os moradores, que aí sim quem tem legitimidade seria o condomínio para agir. Agora a gente viu alguns exemplos de defeitos, né, que visivelmente não parece que comprometem a estrutura, mas existem também casos de que a segurança do próprio morador é afetada. O que a pessoa pode fazer nesse caso, que é mais urgente, né? Exatamente. Nesses casos, a legislação diz o seguinte, que a pessoa tem até 5 anos da construção para constatar esse tipo de problema. Constatando isso, você pode sim buscar o judiciário com um laudo técnico e tentar a reparação por danos ou até mesmo a rescisão do contrato. Tem casos em que, por exemplo, você começa a morar e não está em acordo com o seu contrato. Por exemplo, um quarto está menor que o outro, ou então não está de acordo com o que você contratou, você pode sim buscar o judiciário e pedir uma rescisão do contrato e a reparação de dano. Joia, muito obrigada Por nada. por esclarecer essas À disposição. dúvidas. Boa tarde.